eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast aqui da TV JET. Se você tem acompanhado os nossos conteúdos, curta, comenta, compartilha. Nós já somos mais de 140 mil inscritos, só está faltando você. Então inscreva-se. Deixe-me indicar um livro para vocês. Seitas, do pastor Jorge Linhares. A grande pergunta é, por que falar de seitas hoje em dia? Todo mundo já sabe o que é uma seita? Ou será que não? Seitas têm livro próprio e não tem Jesus Cristo como figura central. Nessa condição se enquadram diversas religiões. Então, adquira o livro e conheça mais sobre esse tão importante e relevante assunto. Afinal de contas, muitos podem estar frequentando uma seita porque o povo padece por falta de conhecimento. Seitas, do pastor Jorge Linhares, da editora Getsemane. A nossa convidada de hoje é assistente social. Ela é mãe do Vitor, da Ana Vitória e da Maria Clara. E por incrível que pareça, ela já é vovó da Cecília. Ela é casada com o Milton Nunes e ela é assistente social e empresária de moda. Eu estou falando da Leia Nunes. Bem-vinda! Obrigada, Priscila, pela oportunidade de compartilhar aqui com você, né, do Conversão, e é uma honra para mim e uma alegria também, né, estar nesse espaço aqui compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento com você aí que está nos assistindo. Legal. Primeira coisa, é claro que a gente tem ideia do que faz e o que é a profissão de assistente social, mas dá uma palhinha mais detalhada aí. Qual é a função do assistente social? Então, Priscila, ao pé da letra, vamos dizer assim, o assistente social é garantir que o indivíduo, na sociedade, ele tenha acesso aos direitos do cidadão, né? Então, acesso à educação, acesso à saúde, acesso à segurança, né? Acesso à aposentadoria, né? À seguridade social. Então, na prática profissional do assistente social, é isso. Então é muito mais abrangente do que a gente pensa. É muito mais abrangente, sim. É garantir que o cidadão, independente da classe social, ele tenha acesso a políticas públicas que garantam o seu bem-estar na sociedade, que garanta, que tire a população de certa vulnerabilidade, né? Então, a assistência social é para isso, para garantir os direitos do cidadão, aqueles direitos sociais, né? E os direitos básicos, que é a educação, saúde e a seguridade social. Aí, você falando isso, dá para perceber que há muitas políticas públicas, mas nem todo mundo tem conhecimento delas e tem acesso a elas, né? Então, Priscila, nem todo mundo tem conhecimento e é importante destacar que existe uma diferença entre assistência social e o assistencialismo, né? Então, hoje as pessoas muitas vezes entendem muito mais o assistencialismo como assistência social do que a própria assistência social. Assistencialismo, a pessoa acha que cesta básica, uma roupa usada, está suficiente? Então, a figura do assistente social, ela, desde os primórdios, né, desde o início da profissão de assistente social, a figura da assistente social, né, que começou com a maioria mulheres, hoje esse público, né, de profissionais já está bem misto, mas a profissional de assistente social era visto como uma mulher boazinha. Aquela mulher, por exemplo, que não podia falar não. Então, acaba que essa forma de conduzir a profissão, ela desperta na pessoa uma figura de vitimismo. Então, eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda. Né? E o assistencialismo, ele vai muito nessa linha, nessa direção, que você acaba prestando uma assistência contínua e acaba que você não resolve o problema da pessoa. Você vai manter essa pessoa ali naquela mesma condição. A assistência social é o contrário. Você vai tirar a pessoa da vulnerabilidade e trazê-la para acessar os seus direitos. Né? Então, hoje, quando a gente fala no meio cristão, eu que trabalhei aqui na igreja mais de 6 anos como assistente social, é muito difícil. Porque as pessoas esperam o assistencialismo e não esse cuidado que o profissional deveria prestar, né? Exatamente, porque as pessoas elas chegam aqui colocando na igreja a responsabilidade de ajudar.
Estou passando por uma dificuldade, a igreja tem que me atender. E aí já vai caminhando para outras vertentes, né? Ou seja, eu sou membro da igreja, eu contribuí com a igreja com meu dízimo e com oferta, então eu tenho direito à assistência social. Né? Eu paguei por isso, eu paguei por isso, eu faço parte, né? Então, e não é bem assim. É uma inversão total de valores, né? É uma inversão total de valores. Então, não é bem por esse caminho. A gente percebe que o governo, em determinados momentos, seja qual for o governo, ele tenta ajudar o necessitado, com ticket de leite, vale gás, Bolsa Família, mas isso é meio que, desculpa a palavra, meio que esmola, não é não? Eu concordo com você. E particularmente, como cidadã, eu não concordo muito com esse modelo de assistência social, né? Porque você acaba contribuindo para a pessoa ficar naquilo ali. Então, por qual motivo eu vou deixar de receber o Vale Gás, o Bolsa Família, tantos bolsas que existem por aí, para eu trabalhar? Inclusive, né? Se a pessoa começar a trabalhar e tiver a carteira assinada, ela perde o benefício. Então, é muito mais fácil eu depender do governo, ficar naquela... ter ali, por exemplo, alguma atividade informal ou uma atividade que ela não tem... vínculo empregatício, que não tem né? vínculo empregatício, ou seja, ela trabalha com uma certa informalidade que não depende... hoje eu trabalho, hoje eu não trabalho, mas no final do mês eu sei que eu vou ter aquele benefício. Né? Então, infelizmente, Priscila, né, assim como está na palavra de Deus, o povo perece por falta de conhecimento. Verdade. Né? Então, as pessoas... ser assistido é muito diferente do que receber uma ajuda. Né? A ajuda é para ser provisória e não definitiva, né? E não definitiva. Então, para isso, as pessoas, por exemplo, que hoje não têm condições de se manterem, né, existe até a aposentadoria independente de contribuição ou não, se a família tiver uma renda de um salário mínimo, que não pode ultrapassar um salário mínimo, e a outra pessoa não contribuiu, né, o marido ou a esposa não contribuiu, essa pessoa também tem direito a aposentar. Quer dizer, o nosso país, ele oferece realmente benefícios reais. Sim, oferece, mas as pessoas também nem sabem desses direitos. Nem sabem desses direitos, e muitas vezes a própria gestão pública, ela não quer que eles saibam desses direitos. Porque quando você tem acesso ao conhecimento, você fica independente. Verdade. Né? Então, é até assim um pouco difícil para a gente falar, porque assim, hoje eu não, apesar de não atuar na assistência social, e eu vejo assim que as pessoas, elas usam, os governantes, independente de qual governo, usam dessas políticas de assistência social até para manter essas pessoas em cativeiro. Verdade. Né? Em cativeiro econômico, em cativeiro emocional. Ou seja, se você vai ficar aí nessa condição, eu vou te manter aí. Né? O assistencialismo, ele está muito ligado a uma troca de favor. Eu vou te dar o dinheiro, em troca disso você me dá o seu voto. Eu vou te dar um saco de cimento, uma cesta básica, uma lata de tinta, um muro para você cercar o lote, mas de contrapartida você vai me dar o seu voto. Então, no interiorzão, óculos, dentaduras, assim, coisas muito menores vinculadas ao voto, à escolha daquele determinado candidato. Exatamente. Então, assim, e as pessoas, eu falo que a corrupção, ela não está lá nos governantes, ela começa em nós. Que muitas vezes, né, eu digo nós, no aceitamos modo geral, uma propininha, um suborninho, né? Isso é suborno, E quer dizer, não, então cada vez mais nós vamos alimentar o desejo dessa população. Por que nos Estados Unidos não é assim? Verdade. Por que na China não é assim? Por que no Brasil, um país tão rico, um país que tem tantas oportunidades, né, assim, que a duras penas vem tentando se desenvolver, tentando crescer, e a gente vê assim, não vai para frente. Por quê? Porque a cabeça da pessoa, a mentalidade da pessoa, né, até uma palavra chique,
que tem sido muito usada aí no meio coach, né, que é o mindset, né? Então quer dizer que é a mudança de mentalidade, e é isso mesmo, isso faz muito sentido, Priscila. Se eu não mudo a minha mentalidade, eu não vou crescer. Mas a Bíblia é muito sábia nesse aspecto, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, é mudança de mentalidade. Exatamente. Sem essa mudança não vai haver transformação. Não vai haver transformação. Olha só, eu tinha uma amiga, ela estava no 9º filho, 1 por ano. E ela estava muito raquítica, muito debilitada. E eu perguntei, por que você continua engravidando? Porque o meu marido conta no final do ano com auxílio natalidade. Eu disse, ué, mas e o restante da vida? Como ele vai sustentar esse monte de filhos? Aí eles nunca pararam para pensar nesse aspecto. Para você ver que, né, a mentalidade da pessoa, não, eu vou ter um filho em prol de um benefício no final do ano. Mas e os Uma vez e nos outros? E os outros 11 meses? Como que vive essa família? Né? Então, chegavam muitos casos aqui na igreja, a pessoa, às vezes, membro da igreja, uma viúva, e tem pessoas que realmente não têm condições. Então, com 3 contas de energia sem pagar, vai ser cortado, porque né? Ninguém quer uma pessoa que tem uma boa índole, uma pessoa que é esforçada, que procura trabalhar, ela não quer vir aqui pedir uma ajuda. Não, é constrangedor. É constrangedor. Né? Então, ela tem que expor para mim a vida dela, por que ela está precisando, porque a gente precisa saber. A igreja, hoje, a Getsemane, né, que é com mais de 50 mil membros, ela não conhece a história particular de cada um. Verdade. E se fosse no serviço público, essa pessoa, ela teria que dar as mesmas informações. E só consegue, depois de uma visita técnica, de um laudo técnico, para ver se realmente essa pessoa precisa, né? Leia, eu sei que uma vez, quando eu morava em Curitiba, as coisas ficaram tão terríveis que eu precisei recorrer à minha igreja para a cesta básica. Eu fui extremamente abençoada pelo Edivar de Carlos, que eu não vou esquecer jamais. Ele disse assim, para quem é essa cesta? Eu, muito sem graça, falei, é para mim. Ele falou, então não vou te dar a cesta. Vou com você ao supermercado comprar para você. Eu trabalhava em vários ministérios na minha igreja, então eles me trataram com uma deferência. Mas se não fosse o caso e não fosse provisório, e mesmo trabalhando, atuando em vários ministérios, a igreja me socorreu naquele momento de necessidade. Depois eu me virei arranjando outro trabalho. Mas naquele momento. As pessoas esperam que a igreja vá além e fique muitos meses sustentando-as? Com certeza. Com certeza. Então, muitas pessoas chegavam até ao departamento aqui e falavam com a gente, né, que a igreja é muito grande, que a igreja é muito rica e que a igreja tenha essa obrigação. A igreja não tem essa obrigação, né? A igreja tem o papel de ajudar enquanto a pessoa precisa. Ajudar a viúva e o necessitado. E os órfãos, né, naquele extremo lá. Assumir a responsabilidade, vai fazer fila. Vai. Né? Vai fazer fila aqui na porta. Então, assim, humanamente falando, a igreja ela não tem condições de assumir a responsabilidade. Agora, tem casos e casos. Né? Tem pessoas, por exemplo, que necessita de um remédio que é muito caro. A igreja não pode se omitir a isso. Mas a igreja também, ela vai bancar tudo? Então, não. Tudo passa por uma análise, tudo passa por um diagnóstico. Assim como qualquer outro departamento, outra repartição faria. Uma triagem para ver se a pessoa realmente precisa. Exatamente. Quando você entra no Ministério Público, você não tem que provar que você precisa. Então, por que com a igreja tem que ser diferente? Por que com a igreja não? A igreja é obrigada porque é uma instituição cristã e ela tem a obrigação de me ajudar. Porque eu sou membro, eu contribuo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E às vezes as pessoas me xingavam lá. Imagino. E xingavam mesmo, assim, você não é crente, porque você tem que ajudar as pessoas. Você não tem amor ao próximo, você não tem né? amor ao próximo. Então, assim, eu tenho que fazer o meu papel, né? Não é ajudar um mais do que o outro, mas a gente tem que, no mínimo, tentar ser justo com todo mundo. Né? Você está falando dessa questão de igreja, você nasceu e foi criado no Evangelho, aceitou Jesus depois, como é que foi sua conversão? Então, Priscila, foi... Todo mundo tem uma história assim, né? Na minha família, do lado da minha mãe, né? Só eu e uma irmã que somos convertidas ao Evangelho. Eu tenho uma irmã que está na Presbiteriana, lá no interior, e eu aqui na Getsemane. Mas quando a gente converteu, eu e meu marido, foi assim... Foi um negócio meio sobrenatural. Mas até chegar, teve uma briga
né, entre meu marido e a irmã dele, que a irmã converteu. E aí eles discutiam, meu marido, assim, mandou a irmã dele sair da nossa casa. Você vai embora com esse Jesus seu, porque não tem nada a ver. Como assim? Que bom, ela foi em ótima companhia. Como assim aceitar Jesus? É claro que eu aceito. E a gente era assim, né, católico, ia à missa todo dia. Aí parece que mulher sente mais, né? Sente primeiro, converte primeiro. E eu comecei a ler a Bíblia. Opa. Nessa época eu morava em Caputira, uma cidadezinha lá perto de Manhuaçu. E, assim, não tinha muito o que fazer, e a missa só aos domingos, né? Então, eu falei assim, gente, mas se a Márcia, né, hoje é pastora lá em Goiânia, se ela tem razão, então eu quero ver esse trem, como que é esse negócio de Bíblia, né? Vamos ver. Esse trem é coisa de mineiro mesmo, né? Foi olhar. E aí, eu comecei e fui ler uma Bíblia que nós ganhamos de casamento, uma Bíblia desse tamanho, católica, cheia de imagens, linda. E lá no livro de sabedoria, opa, né? Falava assim, desgraçados são aqueles que acreditam, não sei o que, de imagem, né? E eu comecei, meu Deus, mas como assim, né? Você foi logo no cerne da questão. Então que a principal, o ícone da Igreja Católica, vamos dizer assim, são as imagens, né? Então, eu pensei, meu Deus, mas então eu sou uma desgraçada, porque eu tenho lá na minha cozinha, tem um São Benedito em cima da geladeira, para não faltar alimento, e eu tenho outra santinha aqui, que tem o Santo Expedito na minha carteira, para não faltar dinheiro, mas parecia que quanto mais eu chamava o santo, eu menos dinheiro tinha na carteira, né? Enfim, e aí eles começaram a discutir, então toda reunião de família, minha cunhada falava da palavra, e era assim, para quem não é convertido, era um pouco cansativo. E aí, o que acontecia, né? Meu marido tomava uma cervejinha, o marido dela também, então eles ouviam a palavra. E continuavam na deles. E depois ia tomar uma cerveja. Aí um dia eles foram pescar. E aquilo ali já começou a me incomodar. Eu falei assim, gente, Deus não habita nessa confusão. Né, assim, se Deus, assim, né, esse Deus que a minha cunhada prega, ele, não é possível que ele, né, diante das palavras que ela pregava pra gente, aquilo ali começou a me incomodar. E aí eu falei, tá, né, vamos ver o que vai dar. E aí um dia, aqui em Belo Horizonte, nós fomos numa missa, e a gente morava na Cidade Nova, e o padre custou a falar, e aquela homilia, assim, capengando, né, arrastando e tal. Eu falei, não, eu não quero isso para mim. Eu não quero, esse lugar não é para mim. E comecei a saga, né? O que a gente faz? A gente sai visitando tudo quanto é igreja. Tudo quanto é igreja. E aí nós encontramos uma igreja, primeiro nós fomos em várias. E aí nós entramos na igreja Sara Nossa Terra, lá na Cristiano Machado. Meu Deus do céu. Quando nós chegamos lá, e meus meninos eram pequenos, o Vitor e a Ana Vitória, e aquela igreja assim, só de jovem, e todo mundo pulando para lá e pulando para cá. Eu falei, Jesus, que igreja é essa? E foi muito legal, né? E chegou em casa, eu pensei assim, nunca mais meu marido pisa na igreja. É claro. Se ser crente for desse jeito, esquece, né? Esquece, parou o ponto, né? Encerrou aqui. Aí, só que o pessoal pegou o nosso nome. E eles nos visitaram, começou a ligar para o meu marido. E esse contato, depois que você confessa Jesus, Priscila, foi um divisor de águas. Porque aí a gente foi entender o que era ser crente de verdade, né? Porque a gente achava assim que ser crente era viver em outro planeta, né? Viver dentro de um bolho de vidro que você não tinha acesso a nada, você não podia ver nada e fazer nada. E na verdade não é isso, né? Não é isso. E foi muito importante esse contato. Depois nós mudamos para Curvelo. Lá em Curvelo a gente começou com uma célula, deixamos uma igreja lá montada. E a mudança radical. Em 2 anos foi assim, né? Da água para o vinho. E aí a gente deixou a igreja estruturada, moramos lá 6 anos e fomos embora e até hoje está lá. Glória a Deus. A igreja Olha só, antes eu quero que eu vi também sobre a sua história de moda. Mas antes é importante falar que o Papa João Paulo II, ele pediu para as igrejas retirarem quase todas as imagens e deixarem apenas aquelas que davam nome à igreja. Então é por isso que na maioria das igrejas católicas hoje, você vai e não tem toneladas de imagens, tem aquela do nome. E a gente lembra também que a maioria das imagens retratadas são de pessoas que existiram e que foram pessoas
maravilhosas e que fizeram obras grandiosas. Aqui não é uma crítica, nós estamos falando de orientação bíblica, que a gente não faz para nós imagens de escultura. Procede? Isso Porque mesmo. Católicos, cristãos, evangélicos, cristãos, todos nós vamos ser perseguidos, estamos na lista aí, então vamos nos unir aí, manter a tradição, a família, a pátria, os valores morais e os princípios éticos. Agora vamos falar sério aqui. Vamos falar. Me conta aí, de assistente social, de pessoa que fundou a igreja junto com o esposo, empresária de moda, como é que foi isso? Então, Priscila... Você se reinventou? Na verdade, não. Na verdade, essa história com a moda, a minha mãe era costureira. Opa! Né? A minha mãe, ela costurava só calça masculina. Então, minha Aquele mãe... corte de molde? É corte de molde, Tá. é. Então, minha mãe era, assim, bem específico, especialista em calça masculina. Que é difícil. Que é difícil. E a irmã da minha mãe também era costureira. E costurava o quê? É alta costura. Opa! E aí ela casou, foi morar em Patos de Minas, né? Que na época era uma cidade de referência e tal. E é uma cidade muito desenvolvida. E o pessoal do interior gosta muito, até hoje, de comprar o tecido e levar na costureira. Não é igual na capital, você vai na loja e acha tudo. Não, lá tem que ir, tem que experimentar, tirar medida, fazer tudo, Ai, é bordar. chiquérrimo, não é? É, então tem todo um ritual. Uma festa, você sempre tem que ter uma roupa nova, levar na costureira, né? E aí eu... No meu tempo, até o culto de domingo pediu uma roupa nova. Exatamente. Hoje a gente tá mais ou menos, né? Então assim, e a gente tinha a roupa de ir na igreja. Então, essa roupa era feita para ir na igreja. Opa. Vestia só no domingo. E aí, com isso, Priscila, eu cresci, trabalhei Guimarães, que é a minha cidade natal, sempre teve muitas confecções. Em Minas Gerais também? Em Minas Gerais, fica na região do Triângulo. Então, a gente era É um o que polo de tinha, confecções. na época, né? Hoje não mais. E a gente trabalhava nessas confecções. Então, eu tinha 16, 17 anos, então eu cresci, assim, vendo a minha mãe costurar, morei com a minha tia para aprender a alta costura, né? E depois voltei para a casa da minha mãe e comecei a trabalhar nessas confecções, trabalhei até casar, com 21 anos eu casei. Casou jovenzinha. E aí casei e mudei. E nós fomos morar em Várzea da Palma. E lá em Várzea da Palma, naquela coisa, né, que a gente é acostumado a trabalhar desde cedo, eu falei, então, agora, já que eu sei costurar, eu vou costurar. Você sabe costurar? Sei. Oh, meu Deus. Então, assim, questão de moda, de tecido, de roupa, isso tá na minha história. No sangue, na história. Tá na minha história, desde pequena, né? Então, e lá em Várzea da Palma, eu comecei a costurar. Eu tinha um ateliê dentro onde eu morava, eu tinha no meu apartamento mesmo. Então, eu ia para as lojas de tecido, deixava o meu cartãozinho, e eu morava no centro ainda da cidade, então as lojas me indicavam. Quer dizer, a pessoa comprava o tecido e ia atrás de você para confecção. Só, Priscila, que eu não tinha nenhum curso de costura. Então, o que eu sei, eu aprendi de ver. É talento, dom de Deus, prática. Né? E aí eu fazia tudo, eu fazia uniforme, eu fazia camisa, eu fazia calça, blazer, vestido de festa. Eu era muito corajosa, né? Mas veja, isso aí no interior, mas e agora que os chineses dominaram as confecções, como é que tá isso? Então, aí entrou um pouco em decadência, né? Essa questão de comprar importados com preço, né? É claro que você sabe que não está comprando qualidade. Você sabe que não está comprando uma peça exclusiva. Você sabe muito que... menos feita sob medida para o seu tipo de corpo, né? Então, e eu, Priscila, eu nunca tive coragem de comprar. Ah, você fazia suas próprias roupas? Eu fazia fazia das minhas meninas também, né? Do Milton não, que ele era meu marido, assim, meio exigente. Então, camisa, roupa masculina... Aí, ó, perdeu da costureira de casa fazer suas coisas. E aí, e a avó dele também é costureira, e as tias costureiras, tudo, né? Então, eu preferia mais roupa feminina. Então, eu não achava justo. Pensava, nossa, mas eu sei costurar, por que eu vou fazer? Eu vou pagar X numa blusa, se eu posso fazer. Você pode fazer. E vai sair por X, então, né? E aí, com o tempo, eu tive que parar por questões de trabalho mesmo do meu marido, porque muda para um lado, né? E nós mudamos várias vezes e acabou que hoje eu não mais trabalho com Mas roupa. você está usando bastante o Instagram para movimentar. Como foi esse negócio de entrar nas redes sociais? Então, hoje quem não tem rede social, se o seu negócio não tem rede social, você está invisível no mundo. Verdade. Você não existe.
né? Independente de se você tem... Qual o segmento que você atua? Se não está na rede social? Não, você não existe. Infelizmente, né? É ali que está todo mundo. A gente passa pelo menos 2 horas por dia nas redes sociais. Qualquer pessoa hoje investe pelo menos gasta 2 horas no dia. Gasta 2 horas. Então elas estão ali vendo diversos anúncios. E se você não está lá, você está deixando de mostrar o seu. Né? Porque nesse momento, você que está aí nos assistindo, nesse momento, tem alguém na rede social procurando o produto que você vende e você não está lá. Então foi necessário a gente entrar também, né? Você se reinventou. Se reinventar. Então, só ser costureira já não dava mais, né? E depois que nós viemos para Belo Horizonte também, aí não dava de jeito nenhum. Cidade muito grande, outra freguesia, né? Outra coisa, e as crianças pequenas, e aquela rotina de leve busca na escola, né? Uma rotina normal de toda mãe que tem filho, que estuda, que tem que levar e buscar e que tem que dar conta da rotina. E eu optei por não ter ajudante em casa, então eu sempre assumi essa responsabilidade, né? Não tive coragem de delegar, exatamente por ser uma cidade grande, ter filho pequeno. E eu acho, sabe, Priscila, não é o nosso assunto, mas mas está ligado no nosso assunto. Vai em frente. A primeira assistência social que você presta é dentro da sua casa. Concordo em grau, gênero e número. Sabe, porque hoje, e nós mulheres, e eu falo porque eu também passei por isso, sabe? As mulheres hoje adoecem porque elas sentem a necessidade de ser independente, de sair para trabalhar, de ficar naquela loucura de achar que tem que dar conta de tudo e mal dá conta de respirar, e aí tem uma jornada exaustiva de trabalho, chega em casa, tem filho, tem marido, tem tirar roupa da máquina, estender roupa, dar comida, fazer marmita. Então é uma confusão. Quem dá conta disso? Porque a gente sempre falou que a mulher tem dupla jornada de trabalho. Na verdade, é tripla, quádrupla. A coisa está fugindo do controle, né? Está fugindo do controle. Então, por que as mulheres hoje, elas adoecem mais que os homens? Sobrecarga, né? Sobrecarga. E, sobretudo, está fora do seu lugar. Verdade. Sabe? Por quê? Ah, mas então você está sendo machista? Não. Eu estou sendo esposa, eu estou sendo mãe, eu estou cumprindo o papel que Deus me delegou. Saber quem a gente é e o lugar que a gente deve estar é libertador, né? É libertador. Então, assim, eu saí da minha rotina profissional porque as minhas filhas estavam adoecendo em plena pandemia, né? A gente, aquela loucura aqui na igreja, porque se teve uma época que a igreja trabalhou, foi na pandemia. Né? Então, pessoas aqui que chegavam na igreja com um revólver na mão, com faca na mão, que ia suicidar e ouvia uma palavra, e a gente já acolhia essa pessoa, encaminhava para um psicólogo, era uma cesta básica, medicamento, porque inúmeras pessoas ficaram desempregadas e ficaram desassistidas, né? dos empregos, e foi uma loucura. Eu lembro que eu atendi um motoboy, e ele não tinha para quem entregar nada. E ele veio ao culto e só estávamos eu e mais um pastor. E ele disse, hoje eu vou tirar minha vida. Eu disse, hoje você vai ganhar a vida que há no Senhor Jesus. E ele aceitou Jesus e ele continua membro da igreja. Olha só. Então, assim, a igreja aberta, a igreja pronta, de mãos estendidas para acolher, faz diferença. Exatamente. E você tocou num ponto crucial, né? A gente já tem que terminar, mas você tocou num ponto crucial. A mulher precisa reconhecer o papel para o qual Deus a criou, né? Com certeza. Qual que é a sua função na sociedade, na igreja e principalmente na Isso família, pode até né? ser pauta para um outro conversão. Deixa aqui embaixo nos comentários. Né? Porque a gente fica nessa loucura e eu decidi sair mesmo e falei, agora eu encho a minha boca e falo, não, eu dependo do meu marido. Ai, olha só, o meu marido chama Milton, olha só, Milton Júnior, olha só, se então, toda escolha que você faz, você tem um preço a pagar. Mas eu olho para onde está a minha família agora, né? A mais nova já está terminando o ensino médio, já vai fazer vestibular. A Ana Vitória, elas melhoraram a questão, né? De depressão, ansiedade. Então, assim, de que valia eu estar ganhando um salário fora e minha família adoecendo? Não faz sentido. Sabe a escolha, sabe, né? A decisão. Então, eu orei, escrevi uma carta para o pastor Jorge, que, assim, foi um anjo de Deus que me abençoou, me liberou, sabe? Eu saí daqui, assim, com o coração cheio de gratidão
e debaixo da bênção do pastor Jorge, né, porque ele entendeu que realmente minha família e o querido pastor Kleber, que não está mais, né, entre nós, entendeu a situação, falou, não, vai agora. Amém. Né, porque é necessário você estar lá. Ó, a gente tem 1 minuto. Olhando lá para sua câmera, deixa esse... Eu sei que você já deixou, mas se fosse o recado máximo que você pudesse deixar para quem está nos ouvindo, o que você diria agora? Cuida da sua família, que no mundo jaz o maligno. E você que é mulher, não tenha medo de depender de Cristo para cuidar da sua família. Os seus filhos, o seu marido precisa de você. Então, faça a escolha com sabedoria. Não tem dinheiro que pague o seu sucesso e a destruição da sua família. Em tudo você vai pagar um preço, mas a sua família é um projeto de Deus e ela merece o seu cuidado. Super legal. Vamos dar uma moral aí para o pastor Daniel Fialho e Cristina Fialho, do Ministério de Famílias. Nenhum sucesso compensa o fracasso do lar. Essa é a mensagem que a nossa convidada de hoje, a Leia Nunes, deixou pra gente. E é um alerta para cada um de nós. Cada um mesmo, homens e mulheres. Então, a conversão de hoje foi isso. Leia, muito obrigada, valeu demais. Gente, até a próxima. Até mais, gente.